E aí, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais um GeoLinux Responde, edição de novembro de 2022, com participação mais uma vez dos nossos queridos membros do canal. Para você que ainda não conhece muito bem esse quadro, é um quadro de perguntas e respostas simples, muito simples de entender na realidade, onde uma vez por mês eu faço um post desses aqui na aba da comunidade do GeoLinux aqui no YouTube, onde os membros podem enviar sugestões, perguntas, comentários e tal, e geralmente a gente escolhe um tema ou outro e faz algum vídeo específico sobre isso, ou faz um podcast a respeito disso, enfim, no fim das contas, tudo vira conteúdo. Então, muito obrigado aos membros que apoiaram a gente aí durante esse último mês. Não foi um período tão bom assim para o canal, então o apoio de vocês foi mais útil do que o usual, inclusive, para manter tudo aqui funcionando perfeitamente. E tem alguns conteúdos extras que a gente quer produzir exclusivamente para os membros, então fiquem ligados e muito obrigado de coração. Nesse mês aqui eu vou tentar fazer diferente, eu vou tentar responder todas as dúvidas que vocês mandaram aqui de uma forma sucinta e que traga respostas úteis para vocês. Então vamos ver se eu consigo. Bora lá. A primeira pergunta aqui é do Rafael Silveira. Ele diz que tem bastante conteúdo no canal sobre servidores, sobre Ubuntu Server e as muitas coisas possíveis de se fazer com um. Então, primeiro, muito obrigado, me ajudou muito na hora de montar o meu. Fico muito feliz com isso, Rafael. A intenção é que realmente vocês criem muitas das coisas que a gente cria juntos aqui no canal. Colocar em prática é uma das melhores formas para a gente aprender coisas novas, sem falar que realmente pode ser útil no dia a dia, né? Ele disse que achava que gostaria de ver mais a respeito desse assunto aqui no canal, talvez algumas configurações mais técnicas ali na parte de redes, e também o que afeta a velocidade do servidor quando acessado à distância. Mas, de novo, time, muito obrigado. Muito obrigado a você, Rafael, pelos comentários. A gente se motiva sempre que vê esse tipo de coisa. Obrigado por ser membro. Aliás, todo mundo que mandou perguntas, muito obrigado por ser membro aqui do canal. Ajuda a gente mais do que vocês imaginam. E a respeito de configurações técnicas e tal, depende um pouco do projeto, mas eu acho que a gente consegue encaixar em alguns casos onde seja necessário fazer essas configurações assim. Ou talvez até a gente trazer algum conteúdo para os membros especificamente, onde o tempo do vídeo não é uma preocupação tão grande ou coisas desse tipo. Mas obrigado pela sugestão, definitivamente está anotado. E a respeito do que afeta a velocidade do servidor à distância, tem a performance da própria máquina, mas a própria rota que você vai fazer na internet para fazer a conexão, se ele está muito distante, os pings tendem a demorar mais para chegar, né, a latência entre o servidor e o cliente tendem a ser um pouco maior. Esses são alguns dos pontos principais. E se o servidor está meio atolado, né, ele está com um processador que não está dando conta do que está sendo rodado ali, com a memória RAM lotada, isso também pode aumentar o tempo de resposta. Mas é uma matéria complexa, tem outros fatores, acho que pode ser abordado em um vídeo futuro, com certeza. Obrigado pela sugestão. O Tom comentou que agradece aqui imensamente pelo nosso trabalho, da equipe do GeoLinux e tal, sempre com muita qualidade. Mais uma vez agradeço em nome de toda a equipe. Ele diz que é um usuário de Ubuntu há alguns meses, migrou para o Pop! OS, incentivado pelos meus resultados positivos, usando a distro, e gostaria de saber se eu considero que o Pop! OS teria alguma chance como o melhor distro para desktop do mercado. Sem dúvida nenhuma, eu acho que ele pode ocupar esse cargo, só que a questão é que esse cargo é um pouco subjetivo, né? Como é que a gente define o que é melhor? Especialmente no universo tipo Linux, onde você pode respeitar muito os valores individuais de cada uma das pessoas, a personalidade delas tem muito impacto sobre a definição do que é bom e o que não é. Mas eu acho que o Pop! OS tem sim e está formando uma estrutura interessante para conseguir atingir voos maiores aí no mercado. Isso é uma distro bem popular no segmento de desktop. Ele já é uma distro popular atualmente, mas eu acho que ainda tem bastante chão pela frente e a System76 tem todos os elementos necessários para fazer isso acontecer. A próxima pergunta é do Alexandre. Ele diz que é iniciante no Linux, optou pelo Zorion S porque ele achou bem bonito, de fato o sistema é bem legal. Não achou nenhum tutorial sobre como rodar jogo nele em site nenhum. Não sabe se o Zorion tem muitos adeptos e tal, ou se tudo que funciona no Ubuntu no Mint também funciona nele. Mas se em algum momento puder, dar nem que seja um vídeo de 2 minutos, um short já estava de bom tamanho. Basicamente, o Zorion S é baseado no Ubuntu, então tudo que vale para o Ubuntu vale para o Zorion S em linhas gerais. O Zorion S tem até alguns utilitários na loja de aplicativo deles que o Ubuntu costumava não ter até recentemente, tipo o próprio Lutris que se usa para jogar. Então, se você vê os nossos conteúdos a respeito de jogos no Linux, é bem fácil transpor isso para o Zorion S. É basicamente a mesma coisa. As dicas que você vai encontrar para o Mint, para o Ubuntu, possivelmente funcionem também
de uma forma ou de outra, respeitando, claro, no caso, a interface do Orion OS, que é um pouco diferente. Então, os caminhos para você chegar até lá clicando talvez sejam diferentes, mas tecnicamente é a mesma coisa. Tanto que os comandos no terminal, por exemplo, para fazer essas mesmas coisas graficamente, são exatamente os mesmos na maior parte das vezes. O Mário perguntou sobre uma coisa que gerou uma certa polêmica ali e também gerou uma discussão com um viés positivo há alguns dias. Ele disse se a gente talvez pudesse falar um pouco sobre a decisão do POP de não usar GTK para as aplicações. Ele disse que agora, em vez de 2, nós teremos 3 construtores gráficos. Na época de Electron Apps e tal, se faz diferença para o usuário, se prejudica a coesão e tal. Então, o Pop! OS decidiu utilizar Rust para construir a nova interface Cosmic, e eles decidiram utilizar um outro construtor, um outro framework para criar interfaces, se eu não me engano é ICE, alguma coisa assim, não tenho certeza. Mas enfim, independentemente do nome, ele não é tipo 3 necessariamente, igual você falou, além do GTK e do Qt, né, que você tem especialmente no KDE. Já existem muitos outros, então mais um, esse já existia, ele não é uma coisa que eles estão criando agora, na real. E pelo que eu percebi, a intenção é fazer com que ele case bem com o GTK, sem depender do Lib do White e tal, ficar preso na forma com que o GNOME gostaria que as interfaces sejam. Acho que é essa a intenção, aparentemente. Pode criar uma falta de coesão, eventualmente, imagino, por serem dois frameworks de criação de interfaces diferentes, mas eu não posso dizer que não seja uma boa ideia do ponto de vista de quem desenvolve o negócio, né? Afinal de contas, eles já estão construindo toda uma interface nova. Então, nada mais natural do que colocar todo o controle de como a interface vai se parecer na mão deles. E pelo que eu vi, eles vão ter esse cuidado de tentar deixar o visual que eles vão criar compatível com o do GNOME, apesar de não usar GTK. Mas vamos ver como é que vai ficar quando sair, né? Vamos ver se vai ficar bom. Próxima pergunta é do Renan e ele diz assim: um ponto que ficou na minha cabeça depois de assistir os vídeos sobre o Ubuntu Server é se é possível configurar um servidor local para jogos retrô que pudesse jogar em outros dispositivos pela nuvem local. Então, talvez seja possível. Eu não conheço nenhum projeto que tenha o foco de você ter um servidor e jogar via remoto, né? Via streaming ou qualquer coisa desse tipo. Mas qualquer acesso remoto via VNC talvez seja possível fazer isso. Ou, por exemplo, usando o Parsec, como a gente já mostrou aqui no canal, tem uma performance um pouco melhor, especialmente falando de rede local, né? Mas você poderia instalar os emuladores, não precisa ser um Ubuntu Server, num sistema Linux qualquer, até num Raspberry Pi talvez, e aí acessar ele remotamente com algum outro tipo de serviço. Mas eu não conheço nenhuma modalidade que envolva em você criar um servidor de games retrô e que a função principal dele seja fazer stream dos jogos. Se alguém aí conhecer, me avisa que a gente até pode fazer um desses projetos. Mas acho que a solução seria essa. Se eu fosse implementar, talvez eu fizesse assim. Eu ia colocar um servidor ali com RetroArch ou alguma coisa do gênero, Batoceira da vida, alguma coisa assim. E daí ia fazer streaming para ele utilizando o Parsec ou alguma coisa do gênero, talvez o Finlink ou alguma coisa assim. Próxima pergunta aqui é do Leandro, vamos ver o que ele falou. Ele agradeceu aqui o nosso trabalho, parabenizou-nos, na verdade, pelo nosso trabalho, então muito obrigado aí, Leandro. E, segundamente, ele disse que é usuário do Windows desde muito tempo, desde o Windows 98, talvez. Trabalha com desenvolvimento web e Node.js e já usa o WCL no Windows 10, mas está pensando em abandonar o Windows. Ele disse que está planejando comprar um laptop novo e aí fica a dúvida cruel entre investir quase o valor de um Celta 2015 para comprar um Mac ou gastar menos optando por um hardware de qualidade mais com Linux. E aí ele pensou em ir para o POP, talvez comprando um daqueles computadores da System76. A gente já mostrou um deles aqui no canal até, né? A minha maior dúvida é sobre a usabilidade da UI e o software para Linux, por exemplo, mouse e teclado Logitech. Você recomenda? Bom, a ponderação a respeito de comprar um Mac ou não, ela é um pouco complicada de se fazer, porque primeiro tem que ver o orçamento que você está disposto a utilizar, a necessidade de quais softwares você precisa e coisas assim. Se você assistir a nossa review do MacBook Air, talvez você consiga ter uma noção de como é aquele computador e aí você possa fazer uma comparação com a nossa review do Darter Pro da System76. Não são dois computadores que concorrem assim na mesma line, porque eles têm form factors diferentes, eles têm uma proposta um pouco diferente, só que os preços em real, especialmente convertendo dólar, é bem parecido. Em relação a softwares da Logitech, eu posso te mostrar um porque eu tenho um mouse desses daqui, é um MX Master,
E ele funciona aqui no Linux, eu estou utilizando ele nesse exato momento, olha só. E eu uso esse software aqui para fazer as configurações dele, que se chama Piper, olha aí. Ele tem essas funcionalidades aqui, você pode configurar os botões e tudo mais, mas tem que ver qual mouse, pode ter alguns que não funcionem, apesar de que dos mouses da Logitech a maior parte deles já está funcionando show, né? Teria que ver essa questão. Mas se você quiser e depender do software da Logitech para alguma coisa, você definitivamente vai ter que usar Mac ou o Windows nesse caso. Apesar de ter suporte, apesar dos mouses funcionarem e terem soluções como o Piper, não é uma solução first party, né? É uma coisa feita pela comunidade. Funciona, mas aí é uma escolha que você tem que tomar. A próxima pergunta é bem interessante, foi feita pelo Anderson Garcês. Olha só, ele diz: olá, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Anderson. Não sei se vocês já abordaram esse tema, Linux Cloud Server. Quanto realmente custa um servidor 24/7 para um projeto como Fotos, como o Twingo ou o PhotoPrism, mais um Nextcloud? Como avaliar as opções disponíveis? Bom, Anderson, a verdade é que esse negócio de preço acaba sendo um pouco subjetivo, né? Porque você ter um servidor em algum lugar rodando assim não chega a ser muito caro. Na Linode mesmo você consegue fazer algumas hospedagens ali por $5 por mês, mais ou menos, para você rodar o servidor. A questão é as outras coisas, ou qual é o fluxo que você vai dar, de repente, ali para o servidor. Por exemplo, o PhotoPrism ali que você vai utilizar. PhotoPrism, para quem não conhece, é esse software aqui. Eu ainda não fiz um vídeo sobre ele, mas ele é como se fosse um Google Fotos, digamos assim, open source, self-hosted, que você pode ter. Aí entra a questão de espaço, né, de armazenamento. Quanto que você vai precisar de espaço de armazenamento para poder colocar todas as fotos e arquivos que você quer. Esse é um valor também a ser considerado, porque mesmo que você consiga um servidor baratinho, de $5, por exemplo, como o caso da Linode, você vai ter só 25 GB de espaço ali. Na verdade, um pouco menos, porque tem o próprio armazenamento do sistema operacional. Você pode contratar buckets, você pode contratar volumes adicionais ou coisas assim, se você quiser, claro, mas isso tem que ser levado em consideração e o valor disso ele varia de acordo com o tamanho do bucket que você precisa, de quantos gigas você precisa, ou alguma coisa assim. A melhor coisa que você pode fazer é o seguinte: pega o nosso desconto na Linode, vai lá em linode.com/geolinux, cria uma conta nova através desse link, que aí você ganha $100 de crédito para fazer isso, e aí você testa, roda exatamente como você imagina que você acha que deveria rodar, com o mínimo lá do servidor, com o da Node que eu falei, e aí você avalia para você quanto vai custar, porque pode variar de pessoa para pessoa. Esse crédito dura por 60 dias, então deve ser tempo suficiente para você avaliar se realmente vale a pena para você ou não e se o custo compensa. Se não vale a pena, é só destruir tudo, esquecer que aquilo aconteceu e partir para outra. Como a gente tem muitos membros que se chamam Andersons, aqui vai uma outra pergunta de Anderson. O Anderson Maculan agora diz o seguinte: lá vem eu falar de ARM outra vez. O Anderson gosta muito, é bastante entusiasta de ARM, né? Ele disse que leu que a Microsoft lançou um kit de desenvolvimento para ARM, que é um sistema até bem parrudo, pelo que eu entendi. Sabe se os sistemas ARM possuem barramento PCI Express, que, por exemplo, poderiam permitir combinar uma placa de vídeo parruda com processador ARM? Segue o link aqui do artigo que eu li, ele mandou um link aqui do Tecmundo. Eu acho que eu cheguei a ver isso aqui. Sobre essa questão de placas parrudas com ARM, pelo que eu sei ainda não é possível. Existem algumas SoCs que têm até a possibilidade de você encaixar uma plaquinha, mas elas geralmente são placas de expansão um pouco mais modestas do meu conhecimento. Se alguém conhecer uma forma de colocar uma RTX 4090 de repente num Raspberry Pi, vocês podem mandar aí, porque ia ser um experimento interessante para a gente fazer. Mas eu sei que é possível e é uma questão de evolução, se as empresas assim quiserem, mas me parece que esse mercado de ARM tende a se desenhar de uma forma semelhante ao que a Apple acabou meio que projetando, sabe? Colocando a GPU integrada ali com um processador parecido com o que acontece com os smartphones. Não existe talvez muito incentivo dos fabricantes de criar as placas com essa possibilidade de expansão desse jeito, se da outra forma eles vão conseguir vender sempre placas novas, provavelmente. Mas a gente precisa ver esse mercado evoluir para ver como é que ele vai se desenhar de fato. Algumas empresas talvez não fiquem muito satisfeitas com isso, pelo menos não até começarem a desenvolver soluções próprias para integrar diretamente com esses fabricantes. Aí a NVIDIA, ao invés de vender placa de vídeo diretamente para a gente, vai vender para quem fabrica as SoCs e vende para a gente. Ou talvez vai fabricar ela mesma, algumas SoCs, não sei. Nosso amigo Danuk
perguntou aqui, não sei se já foi perguntado, porém, você considera a GUI do Windows 11 melhor do que a do Windows 10? GUI seria a Graphical User Interface, em outras palavras, o visual, né? A parte da aparência do Windows 11, onde você clica, interage e tal. O Windows 11 é uma clara evolução em relação ao Windows 10, apesar de ele não ser perfeito e ter... Na verdade já está melhor do que quando eu fiz o vídeo de lançamento do Windows 11, talvez esteja na hora de fazer uma nova review depois desse tempo todo, né? Mas sem dúvida nenhuma é melhor do que do Windows 10, eu acho que não tem nem discussão em relação a esse tipo de coisa. Pode não ser perfeito, pode ter várias coisas misturadas, coisas antigas, algumas coisas inconsistentes na interface, mas eu acho que é melhor do que do Windows 10. Talvez o lance da barrinha lá por padrão incomode algumas pessoas, por ela ser centralizada e talvez não ter o espaço na parte esquerda da barra de tarefas preenchido da forma com que a galera estava acostumada, mas até aí você pode mover os ícones para a esquerda se você quiser e deixar bem parecido com o que era no Windows 10. Então, em geral, acho que sim, pelo menos na minha opinião. Qual que é a sua? Você acha mais legal do Windows 11 ou do Windows 10? O Daniel Martins perguntou o seguinte: olá a todos, o que nós podemos esperar em termos gerais do Linux 6? Ele trará evoluções reais para o usuário de Linux, seja para o usuário comum ou para o usuário avançado? Gostaria mais uma vez de agradecer a tudo que vocês fazem pela comunidade Linux. Muito obrigado a você, Daniel, e todos os membros aqui do canal. Mais uma vez, convido você que ainda não é membro a conferir as opções que tem aqui embaixo. Faz bastante diferença pra gente e você recebe um monte de coisas legais. Dá uma olhadinha aí. Em relação ao kernel 6, ele é mais uma mudança de número do que uma grande evolução na realidade. O kernel Linux estava chegando no 5.20 e o Torvalds gosta de contar enquanto ele tem dedos nas mãos e nos pés, aparentemente, e troca para a versão Major, né? Troca o número maior ali toda vez que chega no 5.20. Quando chegou no 4.20 foi a mesma coisa, se eu não me engano, mudou para o 5 daí, e agora estamos indo para o 6. A versão 6.1 é a que tem o suporte a Rust, aparentemente, e essa sim pode trazer algumas coisas interessantes, especialmente para quem desenvolve para o kernel. Por tabela, talvez respingue algumas dessas coisas interessantes para os usuários. Mas para isso eu recomendo que você assista o nosso vídeo a respeito do Rust no kernel Linux, porque vai abordar exatamente esse assunto em profundidade. Em termos gerais, o kernel 6 não vai fazer muita diferença. O kernel 5 já está funcionando bem assim, tem updates de drivers, tem inclusão de suporte a algum dispositivo novo, mas é aquela coisa bem minuciosa. Se o seu computador já funcionava, provavelmente ele não vai funcionar necessariamente muito melhor só porque atualizou essa nova versão aí. Foi do 5.19, 5.20 para o 6. Próxima pergunta é do João. Olá, uso Linux Ubuntu. Houve uma atualização automática para a versão 22.04. Uma no desktop, que após uns dias de uso normal, de repente a tela do monitor fica preta após a digitação de senha de inicialização. A outra no laptop ficou muito lenta, demorava alguns segundos para iniciar. O que pode estar acontecendo? Bom, João, é difícil de dizer o que pode estar acontecendo. A minha principal recomendação é você olhar os logs do sistema. Tem um vídeo aqui no canal explicando um pouco melhor sobre como se faz esse tipo de coisa, para entender qual o erro que está acontecendo especificamente. Um upgrade de versão assim troca várias coisas, muitas vezes o próprio kernel. Então o reconhecimento de hardware pode ter sido afetado de alguma forma. Eu não costumo fazer upgrades desse tipo de uma versão para outra do Ubuntu há bastante tempo, porque eu costumo focar nas LTS apenas, e toda vez que sai uma nova que eu tenho interesse de atualizar, eu faço uma formatação limpa. Provavelmente isso resolveria os seus problemas, mesmo que você formatasse para essas versões. Mas uma coisa que você pode fazer também, que pode te ajudar, além de ajudar outras pessoas, é detalhar o seu problema e explicar tudo o que aconteceu com você lá no nosso fórum. É só acessar plus.diolinux.com.br, criar a sua conta se ainda não tiver, criar o tópico, detalhar as coisas, e aí a comunidade mesmo pode, quem sabe, te ajudar. Eu mesmo passo várias horas por dia lá, dando uma olhada nas mensagens, lendo bastante tudo que vocês escrevem. Então, quem sabe assim a gente consegue desenrolar esse caso, porque parece ser um pouco mais complexo do que eu conseguiria diagnosticar por aqui. A próxima pergunta aqui é do Márcio, acredite se quiser, é isso que está escrito aqui. Atualmente trabalho como desenvolvedor com frameworks da Microsoft, no caso o .NET Core, que é híbrido, e você recomenda algum sistema operacional Linux para desenvolvimento que seja bem ajustado a produtos da Microsoft? Desculpa se a minha pergunta parece muito idiota. Não existe pergunta idiota, Márcio, já diz o ditado. Idiota é não perguntar quando a gente quer aprender mais, então faz parte do aprendizado, nunca se envergonhe por causa disso.
E eu acho que aqui o pessoal até te deu algumas dicas, o próprio Mário e o Michaels aqui também falou a respeito de você testar o WSL dentro do Windows antes e tentar fazer as suas coisas por lá. Eu acho que é uma boa ideia, mas existiu aí um port, né, das ferramentas do .NET para o Ubuntu especificamente, em parceria com a Canonical, então possivelmente é um sistema que está melhor preparado para essa finalidade, o que não quer dizer que não vá funcionar em outras distribuições também. O que você precisa analisar é se todas as ferramentas que você necessita vão funcionar nesses ambientes. E aí a sugestão aqui do pessoal que é membro do canal também não me parece tão ruim na realidade. WSL pode ser uma boa forma de você testar se as coisas funcionam. Uma outra seria através de uma máquina virtual ou de um dual boot. Mas o Ubuntu é um ótimo ponto de partida. Se você não ficar satisfeito com ele por qualquer motivo, tem um montão de distros aí para você testar. As próximas duas perguntas aqui são do Fábio, na verdade. Ele pergunta como que configura a câmera FaceTime no Linux do MacBook Air, por exemplo, né? E qual software para se utilizar para configurar o webcam. Bom, eu não sei como está o suporte da câmera do MacBook Air no Linux através do Asahi lá, por exemplo, mas se você estiver falando dele, possivelmente as mesmas ferramentas que se usa para configurar as outras webcams aí nos computadores devam funcionar para ele também. Eu gosto muito de um software que se chama GUVCView, tem um vídeo sobre ele aqui no canal que a gente já fez explicando como se utiliza. Ele é um aplicativo de configuração bem completo e genérico do ponto de vista de hardware, funciona com basicamente qualquer webcam que consiga usar esse protocolo de UVC, por exemplo, que é um protocolo aberto e tal para comunicação desse tipo de dispositivo. Acho que vale a pena tentar, mas outras interfaces para webcam que eu gosto bastante, que eu gosto de utilizar é o Tease, que é um aplicativo do GNOME. Ele funciona de forma bem mais simplificada em relação ao GUVCView, mas ele pode funcionar também. Então, se a câmera tem reconhecimento, você pode trabalhar com ela utilizando essas ferramentas possivelmente. Mas aí, de novo, né, tem que ver como é que está o suporte a essa webcam dentro da distribuição do Asahi Linux, talvez, ou de alguma outra. E o mesmo Fábio perguntou aonde que ele encontra material de boa qualidade para aprender a usar melhor o LibreOffice. No próprio site do LibreOffice eles têm algumas coisas. Se você digitar no Google LibreOffice documentação, você vai chegar nessa tela aqui e aí você vai ter toda a documentação online a respeito do LibreOffice com livros e tudo mais. Acho que nada melhor do que esse tipo de coisa para te inserir mais nesse universo. Então, digamos, a versão mais recente aqui, ó, tem algumas opções que dá para ler no navegador. A versão mais recente é a 7.3. Ela já tem um PDF para você baixar e também tem os arquivos de Open Document Format, né, que é aquele padrão lá do LibreOffice. A versão 7.1, além desses, já tem a opção de você ler no navegador mesmo. Olha só, essa aqui seria a versão online dele, que você pode ler, claro, e está tudo em português, inclusive. Também tem a opção de você ler em PDF, dá para carregar diretamente aqui no navegador ou fazer o download depois. É um PDF grande, eu acho, por isso que está demorando aqui para carregar. Mas nesse caso aqui, ele é do LibreOffice Draw, então teoricamente você vai aprender especificamente sobre ele. E tem dos outros, esse aqui é do Math, esse aqui é do Writer, esse aqui tem do Impress também. Eu acho que é um bom lugar para você começar a ler, e tem toda uma equipe de documentação, de repente participar dos grupos e tudo mais. Eu acredito que esse é um excelente ponto de partida para aprender mais sobre o LibreOffice. Próxima pergunta é do Orangex Space, ele diz Pop! OS ou Ubuntu, qual escolher pensando em produtividade? Eu acho que o Pop! OS é um pouco mais versátil por padrão. Você pode customizar ambos para deixar do jeito que você quiser, possivelmente, mas eu acho o Pop! OS mais otimizado para produtividade do que o Ubuntu hoje em dia. E o Bruno aqui perguntou como que tá o Overwatch 2, tá uma decepção completa. Eu joguei um pouco, é a mesma coisa do 1, eu adoro o jogo, eu acho que eu tenho mais de 1000 horas no primeiro Overwatch, provavelmente, mas eu não consegui me empolgar muito aí com o Overwatch 2, eu joguei um pouco ali nos dias de lançamento, além da simulação de fila enorme que tinha. Eu não achei que o jogo mudou muito na realidade, tem algumas mudanças pontuais, achei o esquema de monetização que eles colocaram não muito bacana também, com o Battle Pass e colocando os heróis dentro do Battle Pass. O legal é que agora ele é grátis, né? Ele é free to play, para quem não tinha um jogo é só entrar lá, baixar e testar. Então você que usa Linux pode fazer isso, ele já roda no Linux, inclusive pelo Lutris, o mesmo instalador do Overwatch normal.
E eu não pretendo continuar jogando, acho muito não aí nos próximos dias. Eu só testei realmente, não me empolguei muito e voltei a jogar o que eu estava jogando antes. E com essa pergunta a gente encerra o episódio de hoje do Diolinux Responde, o episódio deste mês. A gente vai ter ainda um outro Diolinux Responde em dezembro, claro. Então eu espero as perguntas de vocês no próximo mês. Se você ainda não for membro, fica o convite aqui mais uma vez. Seja membro, clica aqui embaixo, saiba mais. Tem vários conteúdos em vídeo extras para os membros da categoria Play, por exemplo. Tem cursos para você assistir, tem conteúdo de bastidores também. Acho que você vai gostar. Então, gente, fiquem agora com este vídeo aqui do canal, que eu acho que complementa toda essa série. Se você gostou de perguntas e respostas, você vai gostar desse aqui também, com certeza. Eu te vejo na próxima. Falou!